ampliado, de forma a adoçar a proposta e tornar um entendimento mais atraente. Na disputa entre a Índia e o Paquistão pelas águas do rio Indus, um acordo se tornou mais provável. Quando o Banco Mundial entrou nas discussões, a instituição se propôs a ser um agente financiador e as partes foram desafiadas a inventar novos projetos de irrigação e projetar açudes para armazenar água, além de outras obras de engenharia, desde que os empreendimentos trouxessem benefícios mútuos. Busque obter ganhos mútuos. O terceiro grande alicerce para a solução criativa de problemas diz respeito à pressuposição de um bolo fixo. Quanto menos para você, mais para mim. É muito rara, se não inexistente, essa possibilidade. Em primeiro lugar, ambas as partes poderiam estar em uma situação bem pior do que a que se encontram no momento. O xadrez parece ser um jogo de soma zero. Se um lado ganha, o outro perde até que um cachorro pula em cima da mesa, derrama a cerveja e deixa ambos os jogadores em situação pior que a anterior. Independentemente do interesse conjunto de se evitar uma perda mútua, quase sempre existe a possibilidade de um ganho comum. Isso pode tomar a forma do desenvolvimento de um relacionamento mutuamente vantajoso, ou da satisfação de interesses dos dois lados por meio de uma solução criativa. Identifique interesses compartilhados. Teoricamente, parece óbvio que interesses em comum ajudem a produzir acordos. Por definição, inventar uma ideia que atenda a interesses comuns é bom para você e bom para eles. Entretanto, na prática, o quadro fica muito menos claro. No meio de uma negociação sobre preço, interesses compartilhados poderão não parecer óbvios ou relevantes. Então, em que poderia ser útil buscar interesses comuns? Vejamos um exemplo. Suponha que você seja gerente de uma refinaria de petróleo. Vamos lhe dar o nome de Towns and Oil. O prefeito de Pageville, a cidade onde a refinaria está localizada, lhe comunicou que pretende elevar os impostos que a empresa paga para o município, de 2 milhões de dólares por ano para 4 milhões de dólares por ano. Você lhe responde que acha 2 milhões de dólares por ano mais do que suficiente. E a negociação fica nesse ponto. Ele quer mais e você quer continuar pagando o valor atual. Onde, nessa negociação em muitas formas, bem típica, entra a questão dos interesses compartilhados. Examinemos, mais detidamente, o que o prefeito deseja. Ele quer dinheiro, indubitavelmente, para pagar pelos serviços municipais, para a construção de um novo centro cívico e para diminuir a pressão sobre os cidadãos pagadores de impostos. Mas a cidade não pode obter todo o dinheiro de que necessita no momento e de que precisará no futuro apenas junto a Towns and Oil. Ela buscará recursos com a indústria petroquímica do outro lado da rua, por exemplo, e, para o futuro, com empresas novas, em decorrência da ampliação das já existentes. Ué, carai! O prefeito, ele próprio um homem de negócios, também gostaria de encorajar a expansão industrial e atrair novos empreendimentos que ofereçam mais empregos e fortaleçam a economia local. Quais são os interesses de sua empresa? Tendo em vista as rápidas transformações tecnológicas na indústria do petróleo e o grau de obsolescência de sua refinaria, você deve estar, neste momento, considerando uma grande obra para reformas e ampliação da unidade. Sua preocupação é de que a cidade possa, mais tarde, aumentar ainda mais os impostos, considerando a valorização da refinaria, em decorrência dessas melhorias. Considere, também, que você tem incentivado a instalação de uma fábrica de plásticos em uma área próxima, para facilitar o uso dos produtos produzidos por sua refinaria. Naturalmente, você fica preocupado com a possibilidade de essa indústria desistir da instalação se os impostos forem aumentados. Os interesses compartilhados entre você e a prefeitura agora ficam mais claros. Ambos concordam com o objetivo de incentivar a expansão das indústrias existentes e a instalação de novas. Se você tiver feito um exercício de invenção para atingir essas metas compartilhadas, pode ser que tenha produzido diversas ideias, a isenção de impostos durante 7 anos para novas indústrias, uma campanha publicitária conjunta com a Câmara de Comércio local, para atrair novas indústrias, uma redução dos impostos para as empresas existentes que optarem por expandir suas instalações. Tais ideias poderão economizar seu dinheiro, ajudando, ao mesmo tempo, a manter os cofres da cidade cheios. Se, por outro lado, a negociação azedar o relacionamento entre a fábrica e a cidade, ambos sairão perdendo. Você poderá cortar as contribuições da empresa para projetos humanitários e para os times de futebol das escolas públicas. A cidade poderá passar a ser extremamente rigorosa quanto à legislação predial e outras regulações. Sua relação pessoal com os líderes políticos e empresariais da cidade poderá ficar desagradável. O relacionamento entre as partes, muitas vezes alvo de pouca atenção, frequentemente pesa muito mais em importância do que qualquer outra questão. Como negociador, você, quase sempre, irá querer buscar soluções que também satisfaçam o outro lado. Se um cliente se sentir lesado em uma compra, o dono da loja também terá fracassado, talvez ele perca sua reputação, além do cliente. Um resultado em que o outro lado não ganhe absolutamente nada é pior para você do que o outro que o deixe com uma boa impressão da empresa. Em quase qualquer caso, a sua satisfação depende, em certo grau, de fazer com que o outro lado se sinta suficientemente contente com um acordo para que ele seja respeitado. Vale a pena lembrar 3 pontos sobre interesses comuns. Primeiro, eles são letons em qualquer negociação.
Talvez não sejam imediatamente óbvios, então faça as seguintes perguntas para si mesmo: temos interesses comuns em preservar nosso relacionamento? Que oportunidades teremos pela frente para cooperar e usufruir de benefícios mútuos? Qual seria nosso custo se essas negociações fracassassem? Será que existem princípios comuns, como um preço justo que ambos possamos respeitar? Segundo, interesses comuns são oportunidades, não uma dádiva dos céus. Para que sejam úteis, é preciso que você consiga extrair algum benefício deles. Uma boa prática é explicitar um interesse comum e transformá-lo em um objetivo comum. Em outras palavras, torne-o concreto e orientado para o futuro. Como gerente da Taunus & Oil, por exemplo, você e o prefeito, juntos, poderiam estabelecer o objetivo comum de atrair 5 novas indústrias para a cidade em um prazo de 3 anos. A isenção de impostos por período definido para novas indústrias representaria, então, não uma concessão do prefeito, mas uma ação com vistas a um objetivo compartilhado. Terceiro, ressaltar seus interesses comuns pode tornar as negociações mais tranquilas e amigáveis. Os passageiros de um bote salva-vidas, no meio do oceano, com comida racionada irão subordinar suas diferenças sobre alimentação ao interesse comum de chegar à terra firme. Harmonais interesses discrepantes. Voltemos à história das duas crianças que brigavam por uma laranja. As duas a desejavam, e, assim, a dividiram ao meio, sem se dar conta de que uma queria comê-la e a outra apenas usar a casca para fazer um doce. Neste caso, assim como em vários outros, um acordo satisfatório se torna possível. Porque cada lado quer coisas diferentes. Isso é verdadeiramente espantoso, se pensarmos sobre o assunto. As pessoas geralmente supõem que as diferenças entre duas partes criam problemas. Entretanto, as diferenças podem também levar a uma solução. Na maioria das vezes, um acordo se baseia em discordâncias. Por exemplo, é tão absurdo pensar que se deva sempre começar chegando a um acordo baseado em fatos. Quanto é para um comprador de ações tentar convencer o vendedor de que elas irão se valorizar? Se ambos concordassem que as ações iriam se valorizar, o vendedor não as passaria adiante. O que torna o negócio provável é que o comprador acredita que o valor das ações subirá e o vendedor, que cairá. A diferença de crenças oferece a base para que o negócio seja realizado. Muitos acordos criativos refletem esse princípio de se chegar a um acordo por meio das diferenças. As diferenças de interesses e de crenças tornam possível que um determinado item traga um alto benefício para um e baixo custo para outro. Considere a antiga canção de ninar inglesa, em tradução livre. Jack Sprat não podia comer gordura. Sua esposa não podia comer carne magra. E assim os dois juntos comeram tudo e lamberam o prato asterisco. Os tipos de diferença que melhor se harmonizam são de crenças, valor do tempo, previsões e aversão ao risco. Alguma diferença de interesses. A curta lista a seguir sugere variações corriqueiras a serem observadas. Um lado se preocupa mais com, o outro lado se preocupa mais com forma, conteúdo. Considerações econômicas, considerações políticas. Considerações internas, considerações externas. Considerações simbólicas, considerações práticas. Futuro imediato, futuro distante. Resultados pontuais, o relacionamento. Coisas concretas, ideologia. Modernização, respeito às tradições. Precedentes, este caso. Prestígio, reputação, resultados. Questões políticas, bem-estar do grupo. Crenças diferentes. Se eu acreditar que estou certo, e você acreditar que está certo, poderemos obter benefícios dessa diferença de crenças. Confiando em nossas convicções. Talvez possamos concordar em chamar um árbitro imparcial para resolver a questão. Se duas facções de um sindicato discordarem de uma determinada proposta salarial, poderão concordar em submetê-la à votação dos membros afiliados. Valores diferentes conforme o tempo. Pode ser que você se preocupe mais com o presente, enquanto o outro lado, com o futuro. Em uma linguagem de negócios, seu valor futuro descontado tem diferentes taxas. Um plano de prestações funciona sob esse princípio. O comprador está disposto a pagar um preço mais alto por um automóvel se puder estender o prazo, o vendedor está disposto a aceitar o pagamento mais tarde, desde que por um preço mais alto. Previsões diferentes. Em uma negociação salarial entre um astro do futebol que está ficando velho e uma equipe famosa, o jogador poderá ter a expectativa de vencer muitos jogos, enquanto o dono do time pode achar o contrário. Tirando vantagem dessas expectativas diferentes, ambos poderão chegar a um acordo em que o jogador receba um salário relativamente baixo, mas que tenha direito a um grande bônus se a equipe chegar às finais do campeonato. Diferenças em aversão ao risco. Um último tipo de diferença da qual você poderá tirar vantagem é a aversão ao risco. Veja, por exemplo, a questão da mineração em águas profundas que emergiu nas negociações da legislação dos oceanos. Quanto devem pagar as empresas de mineração à comunidade global pelo privilégio de explorar minerais no fundo dos oceanos em águas internacionais? As mineradoras têm maiores preocupações em evitar grandes perdas do que em obter grandes ganhos. Para elas, essa atividade seria um enorme investimento e, por essa razão, têm interesse em reduzir os seus riscos. Por outro lado, a comunidade internacional se preocupa com receitas. Se alguma empresa vai ganhar muito dinheiro explorando uma riqueza comum da humanidade, o resto do mundo irá querer uma generosa participação.
É nessa diferença que se encontra um potencial de acordo vantajoso para ambas as partes. O risco pode ser trocado por receita. Ao explorar essa diferença em aversão ao risco, o entendimento resultante poderá prever um pagamento baixo de royalties para a comunidade internacional durante o período inicial, até que a empresa recobre o seu investimento, em outras palavras, enquanto o risco for alto, e muito mais alto. Posteriormente, quando o risco for baixo, pergunte pelas preferências deles. Uma das maneiras de harmonizar interesses é inventar diversas opções, todas igualmente aceitáveis para você, e perguntar ao outro lado qual delas lhes agrada. O que você deseja realmente saber é o que preferem e não necessariamente o que é aceitável. Você poderá trabalhar em cima da opção escolhida durante algum tempo e então, novamente, apresentar duas ou mais variantes, perguntando qual delas eles preferem. Dessa forma, antes de qualquer decisão, você poderá aperfeiçoar um plano até encontrar o máximo possível de ganhos conjuntos. Por exemplo, o agente do astro do futebol poderá perguntar ao dono do time o que melhor atenderia aos seus interesses: um salário de 8,7 milhões de dólares por ano, durante 4 anos. Ou 10 milhões de dólares por ano durante 3 anos. Essa segunda opção. Ok. Então, que tal algo entre isso e 7,5 milhões de dólares por ano, durante 3 anos, e um bônus de 10 milhões de dólares para cada ano em que ele ganhar o prêmio de melhor jogador do campeonato ou em que o clube sagrar-se campeão? Se a harmonização tivesse de ser resumida em uma única frase, seria: busque encontrar itens que sejam de baixo custo para você e de altos benefícios para eles, e vice-versa. As diferenças de interesses, prioridades, crenças, previsões e atitudes em relação ao risco tornam a harmonização possível. O lema do negociador poderia ser: vive la diferença. Facilite a decisão deles. Como, para você, o sucesso de uma negociação depende de o outro lado tomar a decisão que você deseja, faça o que for possível para tornar essa decisão fácil. Em vez de dificultar as coisas para o outro lado, procure oferecer-lhes opções o mais indolores possível. Impressionadas com os méritos de seu próprio caso, as pessoas geralmente prestam pouquíssima atenção em como fazê-lo progredir atendendo aos interesses da outra parte. Para superar a miopia que resulta de se olhar com excesso de foco apenas para os próprios interesses, o ideal seria se colocar na posição do outro. Se não houver ao menos uma opção que lhe seja atraente, é improvável que se chegue a algum acordo. No lugar de quem você está tentando influenciar um único negociador, um gerente que não está à mesa, ou algum comitê ou outro grupo que tomará uma decisão coletiva. É impossível ser bem-sucedido em uma negociação com uma entidade abstrata, como Houston ou Universidade da Califórnia. Em vez de tentar persuadir a companhia de seguros a tomar uma decisão, seria mais sensato tentar convencer um de seus representantes a fazer uma recomendação. Por mais complexo que o processo decisório do outro lado possa parecer, você o compreenderá melhor se escolher uma pessoa, provavelmente aquela com quem você está lidando, e tentar ver como o problema se parece a partir do ponto de vista dela. Ao focar em uma pessoa, você não estará ignorando complexidades. Pelo contrário, estará lidando com elas ao compreender como afetam a pessoa com quem você negocia. Você poderá enxergar o seu papel de negociador sob uma nova luz e perceber que a sua tarefa seria, por exemplo, fortalecer o papel de seu interlocutor ou lhe dar argumentos para persuadir seus pares a concordar com o acordo. Um embaixador britânico certa vez definiu seu trabalho como ajudar o meu oponente a receber novas instruções. Se você conseguir se colocar inteiramente dentro da posição de seu oposto, entenderá melhor o problema dele e perceberá qual seria a melhor opção para resolver o problema. Que decisão? No capítulo 2, discutimos como alguém poderá entender os interesses do outro lado mediante a análise de sua opção percebida atual. Agora, você está tentando gerar opções que mudarão a escolha deles de tal modo que possam acabar optando por uma decisão que atenda aos seus interesses. Sua tarefa é oferecer-lhes não um problema, mas uma resposta, não uma decisão difícil, mas uma fácil. Nesse processo, é crucial que você concentre sua atenção no conteúdo da decisão em si. Essa decisão é geralmente frustrada pela incerteza. Frequentemente, queremos o máximo possível, mas nem você mesmo sabe o quanto isso representa. Na verdade, é provável que você diga: ofereça-me algo e lhe direi se é suficiente. Isso pode parecer razoável para você, mas quando você se coloca no lugar do outro, entende a necessidade de se inventar um pedido mais atraente. O que quer que lhes ofereçam ou digam, é provável que você considere isso apenas o mínimo e peça. Mas pedir ao outro lado para fazer uma oferta provavelmente não produzirá a decisão que você deseja. Muitos negociadores ficam na dúvida se estão pedindo palavras ou desempenho. No entanto, essa distinção é um fator crítico. Se estiver querendo desempenho, não acrescente algo que permita espaço para negociação. Se você quiser que um cavalo pule uma cerca, não aumente a altura da cerca. Se você deseja vender refrigerantes em máquina a $2 cada, não marque o preço em $2,50 para ter espaço de negociação. Na maior parte do tempo, você desejará uma promessa, um acordo. Pegue lápis e papel e tente elaborar alguns rascunhos em uma negociação, para ajudar o raciocínio. Nunca é cedo demais para começar a esboçar acordos. Prepare múltiplas versões, começando pela mais simples. Que termos, atraentes para ambas as partes, poderiam
Ser aceitáveis pelo outro lado. Seria possível reduzir o número de pessoas necessárias para aprovar o acordo. Seria possível formular um acordo que, para eles, fosse fácil de implementar. O outro lado certamente irá levar em conta as dificuldades de se chegar a um entendimento. Você deveria fazer o mesmo. Por exemplo, geralmente é mais fácil não começar a fazer alguma coisa do que começar e parar mais tarde. E é preferível parar de fazer algo a começar uma ação inteiramente nova. Se os empregados desejarem ter música no trabalho, será mais fácil para a empresa, durante algumas semanas, concordar em não interferir com um programa totalmente conduzido por eles do que concordar em gerenciar esse programa. Como a maioria das pessoas é fortemente influenciada por suas noções de legitimidade, um modo eficaz de desenvolver soluções fáceis de serem aceitas pelo outro lado é estruturá-las de forma que pareçam legítimas. É maior a possibilidade de o outro lado aceitar uma solução se isso parecer a coisa certa a fazer certa em termos legais, de justiça, de honradez e assim por diante. Poucas coisas facilitam tanto uma decisão quanto um precedente. Tente encontrar procure uma decisão ou declaração que o outro lado tenha feito em uma situação semelhante e procure elaborar sua proposta em cima disso. Esse procedimento lhe dará uma base objetiva para a sua proposta e facilitará a aceitação deles. Reconhecer o provável desejo deles de se mostrar consistentes com o que já tiverem feito ou dito no passado ajudará a gerar opções aceitáveis para você, levando em conta também o ponto de vista deles. Fazer ameaças não basta. Além do conteúdo da decisão que você gostaria que eles tomassem, seria conveniente que você considerasse as consequências a partir do ponto de vista deles. Se estivesse no lugar deles, que resultados você mais temeria? O que você mais esperaria? É comum tentarmos influenciar os outros com ameaças e alertas sobre o que poderá acontecer se eles não tomarem a decisão que desejamos. Fazer ofertas é geralmente mais eficaz. Concentre-se tanto em torná-los conscientes das consequências que poderão esperar se tomarem a decisão da forma como você deseja quanto nos melhoramentos que, do ponto de vista deles, poderão ser efetuados. Como você pode tornar suas ofertas mais plausíveis? Quais seriam os detalhes específicos de que eles gostariam? Será que gostariam de levar o crédito pelo formato final do acordo? Será que gostariam de anunciá-lo? O que se poderia inventar que fosse atraente para eles e de baixo custo para você? Para avaliar uma opção do ponto de vista do outro lado, considere as críticas que poderão ser feitas a eles caso a adotem. Escreva uma ou duas frases ilustrando o que o mais poderoso crítico do outro lado poderá dizer sobre a decisão que você está pensando em propor. Escreva, então, algumas frases que poderão ser ditas pelo outro lado em defesa própria. Um exercício dessa natureza o ajudará a avaliar as limitações com as quais o outro lado está trabalhando. Isso deverá ajudá-lo a gerar opções que irão adequadamente ao encontro dos interesses do outro lado, de forma que tomem uma decisão que atenda também aos seus. Um teste final para uma opção é redigi-la na forma de uma proposta que gere um sim. Tente rascunhá-la de uma forma que a simples resposta sim por parte do outro lado seja suficiente, realista e operacional. Quando você conseguir isso, terá reduzido o risco de que o seu interesse próprio imediato o tenha cegado para a necessidade de atender às preocupações do outro lado. Em uma situação complexa, a inventividade criativa é uma necessidade absoluta. Em qualquer negociação, isso poderá abrir portas e produzir um leque de acordos potenciais satisfatórios para ambas as partes. Portanto, gere variadas opções antes de selecionar uma delas. Primeiro, invente, depois, decida. Busque os interesses que convergem da Vergence para harmonizá-los. E trabalhe para que a decisão deles seja fácil. Asterisco canção de Ninar do século XVI, cujo original é Jack Sprat Kudit no FAT barra His Wife Kudit no Leon barra End Subito X. Dambot barra Deilit Depleta Clean. Nota do tradutor. 5. Insista em usar critérios objetivos. Or maior que seja o seu entendimento dos interesses do outro lado, por mais que você invente maneiras de conciliar interesses, por mais que você valore as um relacionamento existente, é certo que, quase sempre, você tenha de se defrontar com a dura realidade dos interesses conflitantes. Nenhuma conversa sobre estratégias ganha. Ganha poderá esconder esse fato. Você quer que o aluguel seja mais baixo, o senhorio quer que seja mais alto? Você quer sua compra entregue amanhã, o comerciante prefere entregá-la na próxima semana. Você gostaria de ter a sala maior, com vista para a rua. Seu colega de trabalho também. Essas diferenças não podem ser varridas para debaixo do tapete. Decidir com base na vontade sai caro. Tipicamente, negociadores tentam resolver conflitos desse tipo com a barganha posicional, isto é, falando o que estão dispostos e o que não estão dispostos a aceitar. Um negociador poderá demandar concessões substanciais simplesmente porque ele quer. O preço é $5.000 e ponto final. Outro poderá fazer uma oferta generosa na esperança de ganhar aprovação ou amizade. Quer a situação se transforme em um concurso sobre quem será mais generoso ou mais teimoso, esse processo de negociação é focado naquilo com que cada lado está disposto a concordar. O resultado deriva da interação de duas vontades humanas, quase como se os negociadores estivessem morando em uma ilha deserta, sem história, costumes ou padrões morais. Como discutido no capítulo 1, tentar conciliar diferenças com base em vontades tem um custo alto.
É improvável que qualquer negociação seja eficiente ou amigável caso você imponha suas vontades contra as deles e depois um dos dois lados tenha de